Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje Deus nos dá mais uma oportunidade de retornarmos a Ele. É quaresma, é tempo de conversão, é tempo de retornar, é um tempo de voltar para Deus. O pecado é o caminho errado, o pecado é a contramão de direção do céu. Infelizmente nós pecamos, é preciso voltar, é preciso mudar a direção, é preciso nos converter. Volta para Jesus enquanto é tempo. Como o Senhor diz no Evangelho, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, antes que te apresentes ao juiz. Reconcilia-te com Deus, reconcilia-te com o Senhor. Volta para casa. Jesus te espera de braços abertos, como o pai esperava ansiosamente o retorno do filho pródigo, conforme a parábola do filho pródigo no Evangelho de Lucas. O pai esperava dia e noite de braços abertos o retorno do filho. Deus espera o nosso retorno. Volta para casa, volta para Jesus. É quaresma, é tempo de conversão. O Evangelho que a igreja nos propõe nesse dia está em Mateus capítulo 20, versículos de 17 a 28. Ouça essa mensagem, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Subindo para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos de lado e pelo caminho disse-lhes: eis que estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido. Ele perguntou: o que queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que estás pedindo? Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Sim, declarou Jesus, do meu cálice bebereis, mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. É para aqueles que meu Pai o preparou. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: sabei que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir o seu poder. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, como eu dizia, muitas vezes nós andamos na contramão de Jesus. A questão é que Jesus caminha para a vida eterna, Jesus nos mostra a direção do céu. E quando nós andamos na contramão de Jesus, nós estamos descendo a montanha. Estamos indo para o fundo do vale, estamos indo para o precipício, para o abismo, estamos indo para o inferno. Caminhar na contramão de direção de Jesus significa caminhar para a perdição, para o fogo eterno. Mas muitas vezes o demônio torna atrativo o caminho do inferno. Não podendo tornar o inferno atrativo, ele torna atrativo, ele torna atraente o caminho que leva para o inferno. E ele faz com que o caminho que leve para o inferno seja um caminho de satisfação, um caminho de felicidades passageiras, transitórias, um caminho onde as pessoas te elogiam, onde você seja, entre aspas, famoso, com boa reputação, com boa fama, até mesmo invejado pelos outros homens, que tenha, entre aspas, um sucesso financeiro, econômico, que você tenha poder, prazer. É isso que o homem busca, poder
e prazer. E muitas vezes no caminho do inferno, o demônio coloca poder e prazer para o homem se deleitar, para o homem ficar feliz, satisfeito, do jeito que o diabo gosta. É assim, do jeito que o diabo gosta, feliz, tranquilo, sossegado, ele caminha para o inferno. E é exatamente isso que a gente vê nesse evangelho de hoje. Jesus reúne os seus discípulos, reúne os 12, os escolhidos, os apóstolos, e diz: eu vou sofrer, gente. Estamos indo para Jerusalém, lá em Jerusalém eu serei preso. Os mestres da lei, os fariseus, vão me entregar aos romanos, aos pagãos. Eles vão zombar de mim, eles vão me açoitar, eles vão me coroar de espinhos, vão me condenar à morte e carregando o patíbulo da cruz. Durante muitas vezes cairei no caminho da cruz. As pessoas vão cuspir em mim, vão zombar de mim. Eu serei crucificado, morrerei uma dor terrível, uma dor tremenda na cruz. Mas fiquem tranquilos, apesar do caminho ser um caminho dificílimo, é um caminho que vai levar à ressurreição. Eu ressuscitarei no terceiro dia e assim vai começar tudo de novo. Aí sim, com a minha ressurreição é que vão começar todas as coisas. E a partir da minha ressurreição, vocês que são os meus escolhidos, os 12 apóstolos, vocês vão ir pelo mundo inteiro anunciar a boa nova da salvação. Mas para chegar à ressurreição é preciso passar pela cruz. Para chegar ao alto da montanha é preciso escalar, é preciso se esforçar, porque a subida da montanha é íngreme, é inclinado. Muitas vezes não vai haver trilha, não vai haver caminho, você vai ter que escalar na pedra da montanha, mas vale a pena, aguenta firme, porque vale a pena passar pela cruz, vale a pena o sacrifício de subir a montanha, porque lá no alto da montanha a visão é linda, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, que o coração humano jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para nós lá no alto da montanha. Só que ao fazer esse discurso para os discípulos não entenderam nada, eles estavam na contramão. Tanto que a mãe de Tiago e de João, a mãe dos filhos de Zebedeu, se aproxima de Jesus e faz um pedido que não tinha nada a ver com o que Jesus estava falando. Ela pede poder e glória para os seus filhos. Lembra que eu disse? O caminho do inferno muitas vezes é marcado pelo poder e pelo prazer. Ela pede poder. Senhor, quando estiveres no teu reino, permita que esses meus filhos sentem um à sua direita e um à sua esquerda. Ou seja, quando o Senhor reinar sobre Israel como rei temporal e político, quando o Senhor expulsar os romanos e restaurar o reino de Israel, conforme era na época de Salomão, na época de Davi, porque era isso que eles acreditavam. Eles acreditavam que Jesus seria um Messias político, que ia restaurar o poder de Israel, ia libertar Israel dos romanos, ia se tornar rei, como Davi, como Salomão. E é isso que ela pede a Jesus: quando o Senhor for rei e reinar, meus filhos aqui, Tiago e João, meus filhos, sejam os seus primeiros ministros, os mais importantes no seu reino. Ela pede poder. E Jesus diz: você não sabe o que você está pedindo, minha filha. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber, porque se vocês quiserem chegar na minha glória, vocês precisam beber o cálice da cruz. Você está entendendo o que Jesus diz? A resposta de Jesus ao pedido da mãe de Tiago e de João: você está pedindo glória para os seus filhos, poder para os seus filhos. Eles podem ser grandes no meu reino, mas para ser grande no meu reino, para estar no meu reino, para viver comigo no alto da montanha, tem que passar pela cruz. Não sabeis que estáis pedindo, versículo 22, disse Jesus: podeis beber o cálice que eu vou beber? E agora Jesus quer fazer essa pergunta para você. Essa pergunta que Jesus fez para os filhos de Zebedeu, agora Jesus faz para o seu coração. Você pode beber o cálice que ele bebeu? Você quer chegar no alto da montanha? Você quer a salvação eterna? Você quer estar no reino de Jesus, sentado, adorando a Jesus pelos séculos dos séculos? Lá no alto da montanha, onde coisas tão lindas, tão maravilhosas, tão fantásticas, que os olhos humanos nunca viram, músicas e sons tão maravilhosos que os ouvidos humanos nunca ouviram, coisas tão tremendas, uma felicidade, um prazer, um gozo espiritual tão grande que o coração humano jamais imaginou. No alto da montanha, você quer? No alto da montanha tem um lugar para você, com o seu nome, um trono com o seu nome. Você quer estar no céu com Jesus e ser feliz para sempre?
passe pela cruz. Passe pela cruz. É preciso beber esse cálice amargo da cruz. Como uma criança que toma um bezetacil que dói demais. Mas esse bezetacil vai salvar a vida daquela criança. Porque se não fosse o bezetacil, aquela infecção que está no corpo dela ia se espalhar, ia se tornar uma sepsemia, uma infecção generalizada e a criança ia morrer. Mas o bezetacil é um remédio dolorido, dói demais, mas salva a vida da criança. Infelizmente, a infecção que está em nós se chama o pecado. O pecado é uma infecção em nós. E a cruz é o remédio. Passe pela cruz com paciência. Não caminhe na contramão de direção de Jesus. Caminhe com Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminha com Jesus, porque esse caminho, em verdade, conduz à vida eterna. Quando a cruz te visitar, lembre-se das palavras de Jesus. E lembre-se, vale a pena. Aguenta firme. Deus está te salvando pela cruz. Vale a pena. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.